Vamos continuar a nossa aula quarta, tá bom? Bom, quais são os sinais vitais? Eu pergunto para vocês, quais são os sinais vitais? Vamos lá, os sinais vitais são temperatura, pulso, pA, respiração e também dor, porque eu tenho que saber o nível da dor desse paciente, tá? Agora nós iremos falar cada um desses sinais vitais. Bom, aqui controlando a temperatura corporal, eu tenho que saber o nível normal de cada região, na axilar, oral e retal. Na axilar é de 35 a 37 graus, onde nós verificamos, né, na axila, temperatura oral de 36 a 37, retal de 37 a 38, que é um local, digamos assim, mais aquecido, por isso que esse nível, o valor é um pouco mais alto. Mas nós temos que atentar na temperatura axilar, onde nós verificamos constantemente. Bom, aqui nós temos, vocês podem notar aí nessa figura, nós temos termos técnicos e os valores. Vamos para a hipotermia, lá embaixo. A hipotermia é menos de 35 graus, tá bom? E o estado normal de um paciente, se ele tiver entre 36 a 37,5, está no estado normal, tá bom? Não está com febre. E, digamos assim, ele está com 37,7, ele já está no estado febril, porque o estado de febre é de 37,5 a 39,5, tá bom? E febre alta, de 39,5 a 41. E de 41 ou mais, nós chamamos de hipertermia, que é acima de 41. Mas quando chega nesse nível, a gente tem que ter cuidado porque dá crise convulsiva, tá bom? Temos aqui a frequência respiratória. Vamos colocar em mente a frequência respiratória, que é de 12 a 20 inspiração por minuto, que é o estado normal dessa respiração. Coloquei também para vocês analisarem os termos técnicos. Por que esses termos técnicos? Porque nós colocamos lá nas anotações de enfermagem, nós não iremos colocar paciente está respirando bem, não, nós temos que colocar os termos técnicos. E os termos técnicos são bradipneia, frequência respiratória baixa, tá bom? Se ele está respirando 10, digamos assim, por minuto, então esse paciente está bradipneico, tá? Taquipneia ou taquipneico, ele está respirando, eu fiz a contagem, deu 25, então ele está taquipneico. Dispneia é dificuldade de respirar, ele está respirando, mas está respirando com dificuldade. Apneia, parada respiratória, tá bom? Esses são os termos técnicos e os valores normal. Lembram, valores normal é de 12 a 20, tá bom? Isso no adulto. E controlando o pulso, vamos colocar em mente também o controlar o pulso. O pulso normal de um adulto é de 60 a 100 batimentos por minuto, tá bom? Eu conto lá 60 segundos, que dá em torno de 1 minuto. Deu 70, ele está no estado bom, tá? Está no estado normal. Então, também nós temos um termo técnico. Se o batimento desse paciente está, digamos assim, em 55, então ele está bradicárdio, ou então bradicardia, frequência baixa, tá bom? Está, digamos assim, 130 batimentos por minuto, ele está taquicárdio, ou seja, taquicardia. E temos também taquisficmia, que é um pulso fino, mas também está acelerado, e bradisfigmia, que é um pulso fino, que a frequência está baixa. E filiforme,
pulso fino, que também, e esses são aqui os termos técnicos. E o normal, lembrando que é de 60 a 100 batimentos, que nós chamamos de normocárdio, tá bom? Quando está nesses valores aí, nós chamamos de normocárdio. E os locais de aferir o pulso? Observam aí na figura que nós temos os locais de aferir o pulso, pode ser radial, tá? Na carótida, no femoral, poplítea, pediosa e tibial posterior. Esses são os locais de aferir o pulso, mas os que são mais utilizados é o radial e a carótida. E sobre a pressão arterial, a pressão arterial resulta da tensão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Lembrando que o Ministério da Saúde fala que o normal de uma pressão é de 120 a 90, tá bom? E coloquei nessa figura para vocês analisar pressão menor, pressão menor que 130 está normal. Quando já vai lá para o nível 140 por 90, a gente já tem que ter esse cuidado, tá bom? Bom, coloquei essa figura para vocês analisar do aparelho, tá? Como ele é dividido? Nós temos o manguito, o manômetro, que vai nos dizer quando a pressão está primeiramente a máxima, que nós chamamos de sistólica, e a diastólica, que é a menor, que nós temos que visualizar esse manômetro, tá bom? Temos o bulbo, a válvula e também tem as vias de pressão. E quando eu verificar a pressão desse paciente, se ele chegou numa unidade caminhando, eu tenho que pedir para ele sentar alguns minutos, até uns 10 minutos, para depois verificar a pressão, tá bom? Porque se eu verificar essa pressão que ele já chegou e já verificar, a pressão vai dar um pouco elevada. Não estar com a bexiga cheia, não cruzar as pernas e não falar, tá bom? Essas são as orientações que nós devemos falar para o paciente. Colocou o manguito, o estetoscópio, iremos verificar essa pressão nesse paciente. Vamos falar agora sobre as vias de medicamentos. Temos que saber quais são essas vias. Temos as vias subcutâneas. Eu sempre digo um exemplo de via subcutânea, vamos imaginar uma insulina ou uma heparina, porque essa subcutânea irá atingir só o tecido subcutâneo, tá bom? E a via intratérmica, vamos dar um exemplo da vacina BCG, que ela é administrada só na epiderme, tá bom? Da pele. Temos a via intramuscular, que a via intramuscular ela pode ser no deltoide, que vocês estão vendo aí na figura, no vasto lateral da coxa e no glúteo. Essas são as posições e os locais que eu devo administrar uma via intramuscular. Quando eu digo via intramuscular, é que vai atingir aonde? Lá no músculo, tá bom? E a região do deltoide, como vocês estão vendo aí, o volume que pode ser injetado é de 2 a 3 milímetros. Na região do glúteo, de 4 a 5 milímetros. E na região da coxa, de 3 a 4 milímetros que pode receber, tá bom? E administração de medicamentos endovenoso. Esse daí eu tenho que ter o cuidado. Quando eu vou pulsionar uma veia, antes disso eu tenho que colocar o garrote, fazer a antisepsia, para depois eu injetar ou um scalp ou um gelco nessa veia, tá bom? E quando eu administro, faço uma punção no gelco, esse paciente vai ficar internado, essa venóclise pode
durar até 72 dias, tá bom? Temos outras administração de medicamentos que são utilizados, que pode ser a ocular, a auricular, nasal e cutânea, que é na pele, tá bom? Esses são os outros medicamentos que pode ser administrado nessas vias. Muito obrigado, até breve.